Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é a Gislene, pesquisadora do projeto Coffee and Work. E hoje eu vim aqui para falar de um outro tema bem polêmico e muito atual no nosso momento de vida, que é o novo normal. Mas o que é esse novo normal? O que é normal para a gente definir o que é novo em relação a esse normal antigo? Bom, eu fui buscar uma ajuda com os universitários aqui para entender esse conceito de norma, de normal e novo normal. Então eu chamei aqui para conversa o senhor Georges Canguilhem. Ele foi um estudioso médico e filósofo francês que estudou a questão da nossa relação com as doenças e com o que se estabelece como normal na relação com a doença. O que é mais importante dessa história toda, para sintetizar? O normal depende, ou melhor, o saudável, a saúde, depende de uma relação, de uma interpretação, de uma definição cultural em relação ao que é ser saudável e o que não é ser saudável. O que ele quer dizer com isso? Que por um lado, a gente tem um estado fisiológico que é saudável ou patológico. Quer dizer, fisiologicamente a gente pode ter algum problema no nosso corpo que faz com que ele funcione de uma maneira ou deixe de funcionar da maneira como ele deveria funcionar. Mas a gente tem um estado normal, que é aquele que se refere a uma adequação ao meio. Quando a gente vai falar de novo normal, a gente está pensando nesse segundo normal. E esse segundo normal, pouquíssimo tem a ver com o nosso corpo, e sim com a interpretação em relação a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Esse estado normal, que é diferente do estado fisiológico, tem relação com aquilo que a gente define como o que é uma norma de vida. Então, até então, a gente vinha vivendo de determinada maneira, a gente fazia determinadas escolhas, a gente viajava bastante, a gente não costumava separar o lixo, a gente tinha uma série de comportamentos. Esse novo normal que está todo mundo falando seria o que então? Seria uma mudança em relação a esses comportamentos que estavam acontecendo até esse momento. Só que a grande questão, e daí nesse momento a gente vai chamar o nosso outro amigo, Louis Duhigg, para nos ajudar a entender o que é uma norma e como essa norma afeta a nossa vida, que é a seguinte relação. Quando a gente está experimentando a realidade, ou seja, vivendo no mundo, vivendo o nosso dia a dia ali, com as coisas que acontecem, a gente seleciona, a gente vivencia selecionando o que a gente enxerga desse contexto todo. E essa seleção, ela parte dessas normas que nós trazemos conosco. Para tentar explicar. A gente estava bem, projetando viajar, tudo certo, passagem comprada. Aí veio uma coisa que se impôs, o Covid. Se impôs e simplesmente implicou no cancelamento da nossa passagem. Implicou nisso e muitas outras coisas. Como que a gente reage, responde a isso, é o que vai determinar o nosso estado de relação com a norma, com aquilo que deveria ser vivido. Então, por exemplo, nós deveríamos aceitar que não é possível viajar, que as companhias aéreas deveriam devolver o dinheiro e que nós agendaríamos para um outro momento a nossa viagem. Isso seria, digamos, o normal ou a norma que se impõe quando um cancelamento acontece por algo de força maior. Mas muitos de nós, além de ter que aceitar, porque é um fato, sofremos com esse fato. E aí a gente mistura essa relação da norma relacionada com o nosso estado de aceitar e de viver nesse contexto com a norma fisiológica. E aí o que acontece? A gente começa a desenvolver aspectos patológicos que implicam na nossa questão de saúde. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é entender que estar doente ou viver a experiência da doença tem muita relação com a nossa forma de ver as coisas. Então, quando a gente fala de novo normal, na verdade a gente está falando
de uma nova forma de construir as nossas normas de convivência no coletivo. E o que isso quer dizer? Que nós não somos apenas passivos nesse ponto. Nós escolhemos como aderir a esse novo normal. Vamos supor que hoje exista a demanda de que a gente trabalhe em casa. Todo mundo tem possibilidade de trabalhar em casa? Não sei. Todo o trabalho que é vivenciado hoje pode ser realizado somente pela internet? E os trabalhos relacionados à área de serviços? E tantos outras atividades que vão além dessa nossa vivência via internet, via ou mediada pelo computador. Então esse novo normal também, vamos pegar um outro exemplo, pode ter a nossa relação com o meio ambiente. Como a gente separava o lixo até ontem? Como a gente vai separar a partir de agora? Como a gente pensava a reciclagem até hoje? Como a gente vai pensar a partir de agora? E mais do que pensar, é como nós vamos viver, como nós vamos renormalizar, como nós vamos aderir a esse novo normal. E aderir não significa atender a tudo que está sendo posto, e sim as nossas escolhas no aqui e no agora, na hora que a gente está vivendo, que está com o saco de lixo na mão, e que a gente tem a opção de escolher entre separar ou botar tudo no mesmo lugar e manter determinados comportamentos. No fim da história, a escolha é nossa. E esse novo normal passa muito por isso. Aqui eu falei só brevemente, só algumas ideias. Quem quiser um aprofundamento um pouco maior sobre essa discussão entre norma, normal, saúde e doença, pode acessar o blog www.coffeeandwork.net. Lá tem um textinho no nosso blog que foi divulgado ontem, bem mais intenso sobre essas questões. Então, gente, muito obrigada. Acompanhem a gente aqui nas redes sociais. Inscrevam-se para receber a nossa newsletter, sempre na última terça-feira do mês. Ela vai chegar no seu e-mail, então inscreva-se lá. Fiquem bem e até a próxima!